Bem, boa tarde a todos, conselheiros, conselheiras. Vamos iniciar o julgamento da pauta do dia 9 de fevereiro de 2021, previsto para as 14 horas. Temos algumas sustentações solicitadas. Então, nós vamos iniciar o julgamento por essas sustentações. Primeiro processo com pedido é o item 20, recorrente Eli Lili do Brasil, relator Flávio. Vou pedir para o apoio para solicitar o ingresso do patrono na sala virtual. Ok, presidente, irei convocá-lo. Okay, obrigado. Item 20 da pauta, doutor Alberto, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigado, Janaíne. Já está na pasta lá, viu, presidente? Ok. Esse aqui é aquele que você falou que é um retorno de diligência, né? É, que num primeiro momento eu tinha classificado ele em uma complexidade média, depois eu achei que era difícil, depois eu voltei e ele é fácil, na verdade. Acho que está bem tranquilo. Esse é aquele caso de preço de transferência, Ricardo? Você que gosta, você que é o nosso professor. Está sem áudio aí, Matuzinho? Não é bem o caso, né? Não, tranquilo. E eu peguei um lote, presidente, do Marcão, de retornos de diligência. Esse é um deles. Eu peguei vários processos. Podia ter pegado da DM, veio para mim. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor presidente, demais conselheiros, boa tarde, senhor relator. Prazer falar com os senhores novamente, pela via remota, mas espero que no futuro, em breve, possamos estar juntos novamente. Sem dúvida, é o que esperamos. Então, Alberto, nós vamos iniciar com o relatório do relator, depois eu abro a palavra para o senhor, tá certo? Perfeito, senhor presidente, obrigado. Então vamos, só para silenciar o microfone, para evitar interferências. Vamos lá, Flávio. Bem, esse é um processo administrativo, ele teve... ele se iniciou, né, com a impugnação administrativa apresentada em face de autos de infração lavrados em face do contribuinte Eli Lili, através dos quais foram constituídos crédito tributário de RPJ, contribuição social, contribuição ao PIS e COFINS. Presidente, eu queria simplificar a discussão aqui, porque o que foi devolvido ao colegiado são 2 pontos só da autuação, porque não foi objeto de recurso de ofício o provimento parcial que o contribuinte obteve no âmbito da DRJ, porque aí eu relato o processo inteiro, não sei se vale a pena, enfim, vai ter sustentação, queria abordar os 2 pontos que ficaram, a diligência e a gente trazer, o que você acha? Porque não justifica, são vários pontos de autuação, eu vou colocar aqui quais foram, mas acho que deixar o que está para a gente discutir, porque já houve um certo provimento lá na DRJ. Okay. Pode ser, né, doutor? Pode ser, doutor? Beleza. Bem, deixa eu pegar aqui. O que a DRJ, diversas acusações fiscais, a DRJ deu provimento já parcial ao recurso, e aqui eu estou na página, enfim, está aparecendo aqui para mim, mas ela deu provimento parcial com relação aos ajustes efetuados com relação ao preço de transferência segundo o método PRL, aos ajustes relativos às importações efetuadas em 1997 e em relação ao IRPJ de contribuição, parte da omissão de receitas, decorrente de omissão na entrada de compras. Isso não está em discussão, não foi objeto de recurso de ofício, porque o valor não superava. O que restou para a gente decidir aqui foi parte da discussão com relação ao método utilizado para cálculo do preço de transferência do contribuinte. A fiscalização desconsiderou o método PRL, com margem de 20%, é o antigo PRL 20, e também
ela entendeu, a DRJ, no que tange à omissão de receita, a diferença de estoque, ela também manteve a autuação. Então, a gente está discutindo aqui, preço de transferência, se o contribuinte poderia ou não adotar o PRL 20, como ele adotou e a fiscalização não considerou, ela adotou o PIC na apuração como método para apuração, e essa omissão de receita que refere-se à diferença de estoque. Eu vou abordar esses pontos, mas é bom que a gente esteja claro o seguinte: houve uma determinação deste colegiado, uma composição diferente, mas a turma era bem parecida, Matuzinho estava, Paulo, eu, Gustavo, não sei se o Ricardo ficou um pouco na dúvida, acho que não. Houve uma determinação de diligência para apurar tão somente a questão da omissão de receitas decorrente das diferenças de estoque. Essa diligência foi realizada, relatório produzido pela fiscalização contas das folhas tal. Em suma, no trabalho realizado, a fiscalização, após examinar os registros de inventário, as movimentações de estoque e a invoice número tal, todos constantes dos autos desse processo, concluiu que não houve omissão de receitas antes apontada pela fiscalização. Intimado o teor do relatório fiscal, o recorrente apresentou manifestação no qual afirmou que, com a diligência realizada, não havia mais dúvidas com relação à total improcedência dos lançamentos relativos à RPJ, contribuição e PIS/COFINS. Ademais, em sua manifestação, o recorrente citou precedentes exarados, precedente, na verdade, citou só um, acordo número tal, que confirmaria a improcedência da acusação fiscal no que se refere à impossibilidade de adoção nos cálculos de transferência do PLR com base no que dispunha a IN 3897. Ato contínuo, os autos foram novamente remetidos ao CARF, distribuídos a este relator, uma vez que o conselheiro originário não mais compõe essa turma de julgamento. Não sei se eu fui rápido, mas se tiverem dúvida, eu exploro mais. Desculpa, doutor Alberto, pela simplifiquei demais aqui. Ok, Flávio. Doutor Alberto, o senhor tem até 15 minutos para a sustentação. Obrigado pela palavra, senhor presidente. O conselheiro Flávio, o relator, ele expôs muito bem as questões que ainda remanescem em discussão nos presentes autos. Basicamente, o auto de infração foi lavrado para a cobrança de débitos de RCS, PIS e COFINS do ano base de 98, tendo por base duas infrações. A primeira seria a omissão de receitas e a segunda, o desatendimento da legislação de preço de transferência. Quanto à omissão de receita, como bem colocado pelo conselheiro relator, essa turma converteu o julgamento em diligência na sessão de junho de 2018, justamente para que a delegacia de origem verificasse a subsistência dos lançamentos em face dos documentos que foram carreados aos autos, tendo a autoridade administrativa reconhecido expressamente que não houve a omissão de receitas antes apontada pela fiscalização, fecha aspas. Isso é no relatório de folhas 1957, então, quanto a essa infração, creio que não remanesce nenhuma dúvida quanto à sua improcedência. Já em relação à infração de preço de transferência, na parte em que remanesce em discussão dos presentes autos, ela decorre do entendimento da fiscalização de que o método PRL ele só seria aplicável à importação de bens prontos e acabados, isso por força do artigo 1º, parágrafo 4º da Instrução Normativa 38 de 97, não havendo nenhum questionamento quanto aos cálculos em si do preço utilizado pela recorrente. Todavia, senhores conselheiros, como já deve ser de conhecimento dos senhores, a jurisprudência da primeira turma da Câmara Superior já consolidou seu entendimento de que, eu abro aspas, o parágrafo 1º do artigo 4º da Instrução Normativa 38 de 97 transbordou da sua competência normativa ao proibir a aplicação do PRL 20 para bens submetidos à transformação para posterior venda, vez que entrou em conflito com a redação original do artigo 18 da Lei 9.430, precedentes primeira turma da Câmara Superior. Com efeito, senhores conselheiros, o artigo 18 da 9.430, ele possibilitava ao contribuinte a adoção de um dos três métodos para apuração de preço de transferência, quais sejam o PIC, o PRL ou o CPL. Isso sem nenhuma restrição, afigurando-se ilegal, portanto, a regra dessa instrução normativa que serviu de fundamento para os lançamentos. Para que não haja dúvidas a esse respeito, senhores conselheiros, as folhas 3 a 5 do memorial que foi apresentado aos senhores, na forma eletrônica, por meio da carta de serviços do CARF, a recorrente trouxe precedentes da Câmara Superior,
eu imagino que sejam 7 julgados no total, isso do período de 2010 até dezembro de 2019, e trouxe também a transcrição do voto nesse mesmo sentido. De qualquer forma, vale ressaltar ainda, senhores conselheiros, que o ajuste pelo método PIC, efetuado pela fiscalização, tem por objeto quase que integralmente produtos que foram importados de forma granulada e que eram apenas encapsulados no Brasil, antes da revenda. Ou seja, tanto que o custo desse encapsulamento, desse procedimento, correspondia a 8% do total. Então, sequer haveria que se falar, no caso, em processo produtivo efetivo, antes da revenda. Diante desses postos, senhores conselheiros, pelo mérito, já se observa que não prospera também a infração relativa a preço de transferência. De qualquer forma, senhores conselheiros, também por outros 3 motivos, o lançamento parece de nulidade. O primeiro seria de que a fiscalização não demonstrou que o custo registrado pela recorrente seria superior ao maior preço parâmetro que seria apurado de acordo com os outros 2 métodos, ou seja, ela desatendeu aquele dispositivo que prevê a aplicação do método mais benéfico ao contribuinte. O segundo ponto seria de que a fiscalização, conforme ela mesmo reconhece no termo de verificação, que ela buscou em seus sistemas informatizados produtos similares para apuração do PIC. Ao fazer isso, ela também desatendeu o artigo 21 da IN 38 de 97, que previa que a apuração de custos e preços médios ela deveria ser feita a partir de publicações ou relatórios oficiais, ou mesmo de pesquisas efetuadas por empresas com notório conhecimento técnico ou por publicações técnicas. Não bastasse isso, a recorrente também não teve acesso a esses sistemas informatizados, o que implicou o cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a recorrente ficou impedida de conferir os critérios que foram adotados pela fiscalização para comparação com os preços praticados pelo contribuinte. Em casos análogos, a DRJ e o antigo Conselho de Contribuintes, eles cancelaram os autos de infração justamente com base nessa nulidade por cerceamento de defesa. A recorrente trouxe aos autos as folhas 1616, 1690, alguns acordos tanto da DRJ quanto do antigo Conselho de Contribuintes nesse sentido. O terceiro aspecto da nulidade seria a própria invalidade dos preços apurados pela fiscalização, uma vez que nenhum dos processos listados foram importados de fabricantes que tenham notória reputação comercial, como é o caso da recorrente, e, além disso, os custos de qualquer produto médico, farmacêutico importado dos Estados Unidos, em razão da rigidez das normas sanitárias e de fiscalização da FDA, esses custos são muito maiores do que as importações efetuadas de qualquer outro país, que foi o critério utilizado pela fiscalização. Por fim, senhores conselheiros, caso não se entenda pela improcedência do lançamento, tanto pela nulidade quanto pelo mérito, requer, então, quando menos que sejam afastados tanto a multa de 75% quanto os juros de mora, uma vez que a recorrente não pode ser penalizada por não ter apurado o preço de transferência com base no método PIC, uma vez que ela não tinha como ter esses dados necessários para tanto que a própria Receita, a fiscalização, só conseguiu apurar o preço parâmetro de acordo com o método PIC, em razão dessas informações que ela obteve de sua própria base de dados, o que, aliás, também é questionável, como eu expus agora. Diante de todo exposto, pede-se, então, que seja dado um integral provimento ao recurso para que seja reconhecida a total insubsistência dos lançamentos. Eu agradeço muito, senhor presidente, a atenção de todos e me coloco aqui à disposição caso haja qualquer dúvida de fato. Obrigado. Obrigado, doutor. Vamos ao voto, então, Paulo. Flávio. Bem, da tempestividade, o recurso, aí eu trago aqui as datas, o recurso é tempestivo e, por cumprir os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado. Bem, presidente, a delimitação das matérias em discussão é o que eu trouxe no meu relatório. Então, assim, nesse último parágrafo, assim cabe neste momento analisar a procedência ou não do lançamento com relação à acusação fiscal 1, de que o contribuinte não poderia ter utilizado o método PLR, uma vez que este método, nos termos da IN 3897, só seria aplicável a bens que já se apresentem prontos e acabados para consumo final,
no momento em que dão entrada no Brasil, e com relação à acusação 2, quanto à omissão de receita, tendo em vista, em síntese, as diferenças apuradas no estoque do contribuinte. Dos preços de transferência, da liberdade de escolha do contribuinte. Bem, acho que o problema é que acho que a maioria não conhece esse voto, eu vou só suprimir as citações aqui, presidente. Os preços de transferência, como sabido, são valores atribuídos às operações realizadas por entidade que pratica transações internacionais com partes relacionadas ou que estejam domiciliados em paraísos fiscais ou em localidades com tributação favorecida. Nesse sentido, o professor Chueire caracteriza o preço de transferência da seguinte forma. Também são precisos também o ensinamento de Maroz em brilhante obra acadêmica. Eu cito o nosso colega Ricardo. Há que se ressaltar, contudo, como ensina Maroz, que é conveniente distinguir os preços de transferência do controle dos preços de transferência. Este uso pode ser definido como disciplina jurídica que visa contornar os efeitos da tributação da renda causados pela prática dos preços de transferência. Deste modo, partindo do ponto de que o controle dos preços praticados nas operações de importações ou exportação é válido e pode ser feito pelo ente competente, é a legislação, tendo em vista o princípio da legalidade, que irá determinar quando e como deverá ser utilizado o controle de preço de transferência, devendo a entidade submeter aos ajustes, caso estejam presentes os requisitos necessários para que esse controle seja exercido. No Brasil, o controle dos preços de transferência se iniciou com a 9430 e teve como objetivo regular as operações de exportação e importação entre entidades vinculadas ou que estejam domiciliadas em paraísos fiscais ou em localidades com tributação favorecida, evitando-se assim manipulações nos preços das transações realizadas e, por consequência, a erosão da base tributária. A parte de toda a discussão internacional que gravita em torno dos preços de transferência, em especial das diferenças do sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro em detrimento dos demais países, tem-se que, no Brasil, o regime de controle de preços de transferência tem particularidades que vinculam não só o sujeito passivo, como também o sujeito ativo da obrigação. Assim, sendo caracterizada a necessidade de se fazer o controle de preço de transferência e o respectivo ajuste, o legislador pátrio elegeu diversos métodos que poderão ser utilizados na quantificação daqueles preços, tanto no caso de exportação, quanto no caso de importações realizadas pelos contribuintes. A escolha desses métodos, a princípio, na experiência brasileira, é do contribuinte, não sendo imposta nenhuma forma de cálculo específico pelo legislador, que apenas trouxe as hipóteses passíveis de serem adotadas. A escolha, portanto, pode ser feita de acordo com o interesse do contribuinte, ou seja, a escolha pode recair no método que lhe for mais benéfico. Fazendo uma leitura do que restou determinado pelo artigo 18, parágrafo 3º do artigo 19, ambos a 9430, Maroz deixa clara essa liberdade dada ao contribuinte pelo legislador pátrio. Eu cito. Este entendimento da livre escolha, inclusive, mutatis mutandis, já foi referendado pela Câmara Superior deste Conselho, quando aquele colegiado decidiu pela possibilidade de a fiscalização escolher, no lançamento de ofício, um dos métodos de cálculo previstos na legislação, independentemente de ser demonstrado que o método escolhido seria mais benéfico ao contribuinte. Nesse sentido, deixando de lado a divergência doutrinária e jurisprudencial no que tange a possibilidade de escolha do método diverso do que é previsto na legislação, veja-se em emenda do acordo preferido pela Câmara Superior, que demonstra claramente a possibilidade de escolha pela fiscalização de qualquer um dos métodos previstos no ordenamento jurídico pátrio, sem a necessidade de se demonstrar que o método escolhido é o mais favorável ao contribuinte. Aí eu cito alguns precedentes. Nos casos das importações, e é o que nós estamos tratando aqui, os métodos fixados inicialmente pelo legislador, como se denota o artigo 18 da 9430, foram preço independente, PIC, PRL e CPL. Posteriormente, foi incluído como método de cálculo nas importações o preço sobre a cotação de importação, PCI. Assim, sendo identificada a necessidade de fazer o controle de preço de transferência, pode o contribuinte e, quando for o caso, a fiscalização optarem por um dos métodos aplicados às operações de importações previamente definidos pelo legislador. A par da discussão sobre a obrigatoriedade e adoção de métodos específicos, PCI nas importações e PSEC nas exportações, nas operações em commodity, que já foi objeto, inclusive, de análise por este colegiado, de acordo número tal, a premissa é pela liberdade do contribuinte e até a mesa da fiscalização para a escolha do método de controle de preço de transferência. E aqui, presidente, eu faço só um parêntese, porque a gente decidiu nesse acordo, eu fui o relator, a questão da obrigatoriedade, na época a gente estava discutindo PSEX, da obrigatoriedade de escolha desse método quando se está tratando de commodities. Eu me lembro que você, presidente, e o Gustavo, não me lembro
o motivo, vocês acompanharam pelas conclusões. Mas naquele acordo a gente fixou o entendimento pela liberdade de escolha do método, exceto nas operações com commodities. Então, só deixando esse parênteses aí, não sei, eu não me lembro por que vocês me acompanharam nas conclusões. E Cleus, Eu acho que eu fiz declaração de voto, Paulo, Flavinho. Não, acho que não. Não? Não me lembro. Mas Eu acho que fiz, cara. não Vou tô olhar falando. agora. Tá, mas se quiser dar uma conferida, acho que não, viu, Gustavo? Mas enfim. Bem, aí voltando ao voto. No caso em específico, a IN 3897 limitou e restringiu a possibilidade de eleição do método PLR pelos contribuintes apenas para as operações com bens que já se apresentem prontos e acabados para consumo final. Veja-se a redação original do dispositivo daquela já revogada norma inferior legal. Aí eu deixo aqui porque hoje não está mais vigente a CIN, né, mas eu deixo aqui o dispositivo. Entretanto, o referido dispositivo vai de encontro ao que determina a legislação, que pretendia regulamentar, na medida em que, como demonstrado, a premissa da legislação é pela liberdade do contribuinte na escolha do método que irá utilizar para fazer o controle de transferência. Nesse sentido, são inúmeros precedentes proferidos pelo CARF que afastam aquela limitação e declaram como ilegal a IN 3897. Doutor Alberto, eu não sei se foram os precedentes que vocês juntaram aqui no memorial, mas de fato eu estou citando precedentes de 2011, 2012, eu teve numa ordem de 2016 e, por fim, um precedente de 2019, 3/2/2019. Isso aqui eu estou falando de Câmara Superior. Só o primeiro aqui que eu cito, que é de 2011, que não é de Câmara Superior, mas os demais são todos da Câmara Superior. Como se observa das emendas transcritas acima, há muita presente discussão está pacificada no âmbito deste Conselho, já tendo sido proferido inúmeros julgados, inclusive pela Câmara Superior, que afastam a limitação imposta pela malfadada IN 3897. Deste norte, considerando que o agente autuante finca a acusação fiscal na ilegal limitação imposta por aquela IN, não merece prosperar o lançamento ou análise, devendo neste ponto ser dado provimento ao recurso voluntário. Acho que podia parar aqui, presidente, e depois o outro é mais simples. Ok. Aqui ainda tem a questão da omissão de receita, né, na frente, que já está reconhecida, né? Se você quiser a gente terminar, porque, assim, tá bem simples. Porque é o seguinte, eu fiz em 3 parágrafos, presidente, a diligência, vocês podem pegar o relatório, em que pese ela citar o número das folhas que ela analisou os documentos, ela tem um parágrafo. Mas a Delegacia de Grandes Contribuintes de São Paulo, ela se debruça sobre os documentos e deixa claro, inclusive em caixa alta, que não houve omissão de receitas. Quem sou eu para... Sim. Né? Não tem como nem... A proposta de diligência foi exatamente para aferir a documentação, né? Isso. Então, eu estou acatando a conclusão da diligência e, por isso, eu estou dando provimento ao recurso, cancelando-se assim na integralidade dos autos de infração analisados no presente processo. Ok. Alguma dúvida, algum questionamento? Paulo? Foi o relator. Gustavo? O Flavinho, lembrei aqui, cara, porque você falava que o PSEX era limitado à exportação de commodities, e eu acho que a conclusão que eu cheguei eram produtos submetidos cujo preço é submetido à Bolsa de Valores. Acho que era isso. Eu acompanho o relator. Ricardo? Com o relator. Já foi. Andréia? O relator, presidente. Cléucio? Também acompanha, presidente. Fabiana? Acompanha o relatório. Eu também acompanho. Não importa aqui nessa discussão, mas eu acho que eu me lembro, por alto dessa discussão, acho que eu fui nessa linha que o Gustavo falou também, em relação a esse do PSEX, mas não é o caso aqui. Eu sei que não é, viu, presidente? Eu só coloquei para trazer, só para deixar claro qual foi a posição naquele acordo. Tá? Ok. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário no item 20. É isso? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores conselheiros. Boa tarde para todos. Boa tarde, obrigado, doutor.
Ô, presidente, você está sem som, presidente. Não estou te ouvindo, não. Sorry. Desculpa aí. O item 34, então, é o próximo item para sustentação oral. Amanhã nós tivemos essa mesma empresa com outra patrona representando. Solicitar, então, para o apoio, pedir para a advogada entrar no ambiente virtual, doutora Michele. Ok, presidente, irei convocá-la. Presidente, não sei se vocês viram a mensagem que eu mandei, mas eu fiz uma revisão desse Item voto 34 agora na hora do da pauta, doutora almoço. Michele, seu processo será Eu até julgado pedi agora. vocês Por para favor, verifique baixar a a versão pauta atualizada lá da pasta termos. Se não der, também tem problema. Foram só retificações de redação. Ok. Patrona foi convocada, presidente. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Está nos ouvindo bem? Sim, os senhores me ouvem bem? Me veem bem? Sim, tá. Perfeito. Nós vamos iniciar com o relatório do conselheiro Gustavo, depois eu abro a palavra para você, tá bem? Presidente, só me adiantando, eu vou propor uma resolução aqui. A gente tem por praxe ler a resolução mesmo antes do pronunciamento do patrona. Eu não sei se você quer seguir essa mesma lógica, enfim. Sim, eu consultei a doutora. De praxe, realmente, quando o relator propõe uma diligência, antes da sustentação, ele já lê a proposta e, caso haja alguma observação ou discordância, a senhora se pronuncia, pode ser? Maravilha. E aí a sustentação completa eu posso fazer no retorno da diligência? Sim, sim. Perfeito. Tá bem? Então vamos lá, Gustavo. Quando feito de declarações de compensação por meio das quais o ora recorrente pretendeu o reconhecimento de direito creditório de um saldo negativo apurado em ano calendário de 2002, no valor de R$ 1.400.000, conforme demonstrado no decômpito de números tais juntado a folhas tais. Se extrai apenas da decomp supra, este valor seria composto exclusivamente por imposto de renda retido na fonte. Quando a emissão do despacho decisório eletrônico, a DERAT de São Paulo, após confirmar as parcelas do IR-fonte no importe de R$ 820 mil, a partir dos sistemas informatizados da Receita, decidiu por reconhecer parcialmente o direito creditório e, por conseguinte, homologar parcialmente a decomp, e não homologar as demais. Conformada contribuinte ao posto de manifestação de conformidade, por meio da qual afirmou ter incorrido num erro ao preencher sua decomp, já como demonstraria da IPJ juntada às folhas tais, o saldo negativo em questão seria composto, em verdade, pelo fonte, no valor de R$ 597 mil, e outro sim por duas estimativas quitadas por meio de compensação sem dar, realizada na forma das disposições do artigo 14 da então vigente IN 21/97, das quais somadas alcançaram a monta de R$ 897 mil. A compensação supra se referiria às estimativas de janeiro e fevereiro de 2002 e estaria refletida na DCTF retificadora relativa ao primeiro trimestre de 2002, transmitida em 8/10/2007. O crédito utilizado para efetuar tais compensações, pelo que descreve a empresa, seria oriundo do saldo negativo apurado no ano de 2001, como pretendeu demonstrar por meio da juntada da IPJ AC 2001,
composto exclusivamente por valores de fonte, no valor de R$1.033.000. Assim, ainda com base no princípio da verdade material, pediu a reforma do despacho e o reconhecimento integral do direito creditório pretendido. Deixa eu ver se eu consigo agora. Está acabando aqui, mas deixa eu terminar de ler. Instada a se pronunciar sobre o caso, DRJ de Brasília, após cravar que caberia ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito, principalmente pela demonstração do saldo negativo relativo a 2001, decidiu por julgar improcedente a manifestação de conformidade. O interessado teve ciência do julgamento em em seu recurso repisa, que incorreu em mero erro formal no preenchimento do deconto. Terceiro, uma vez comprovado que o saldo negativo era composto também por valores antecipados na forma de estimativas mensais, o direito creditório deveria ser reconhecido, já que nem a DCTF nem a da IPJ apresentados quanto ao ano calendário 2002 jamais foram questionados pelo fisco. Que tange, entretanto, a compensação das próprias estimativas, alega que aquele saldo negativo já não poderia mais ser objeto de análise pelos órgãos administrativos ante o decurso do prazo decadencial para tanto. A par disso, afirma que as próprias estimativas não poderiam ser glosadas à luz do que restou decidido no parecer normativo positivo dos 2 de 2018. Sucessivamente, em relação às pedidas estimativas, sua quitação por compensação, esclarece que está tentando levantar a documentação comprobatória das parcelas que compuseram o saldo negativo, protestando assim pela juntada posterior de documentos. Nada obstante, pede ainda a realização de diligência para testar a existência deste mesmo saldo. Enfim, prêmio pelo provimento do seu recurso e esse é o relatório. Pode apresentar o voto. Tá. Prefacialmente, o ônus probatório nos processos / procedimentos de compensação. Os pedidos de compensação encerram a inversão do ônus probante, até porque aqui não se está tratando objetivamente do lançamento tributário. No espaço, portanto, a regra aplicada à espécie não seria, em princípio, aquela preconizada por 142 CTI. Os termos de comprovar a existência, liquidez e certeza do direito creditório, cuja petição se postula, é do contribuinte, até mesmo que fosse dos preceitos do artigo 373.1 do CPC, aplicado de forma suplementar ao processo tributário administrativo na forma do seu artigo 15. Esta, por sim, diga-se a minhas leis do artigo 170, caput do CTN, quando franqueia aos entes federados a realização de compensação, se não vejamos. Os pressupostos, pois, do direito creditório a ser utilizado pelo sujeito passivo da obrigação tributária são a sua liquidez e certeza, pressupostos esses que antecedem o próprio pedido de compensação. Por isso, e não por outra razão, compete ao contribuinte demonstrar tais liquidez e certeza, é o ônus do sujeito passivo e não da administração tributária. Todavia, não afasta por completo a aplicação ao processo / procedimento de compensação do princípio da verdade material, ou de outra sorte não se admitiria verificar qualquer fato que não expressamente escrito na DECOM. A instrução do processo / procedimento deveria se nortear pela verdade material, mesmo que, neste caso, semelhante princípio se aplique tão só para garantir ao contribuinte a oportunidade para corretamente demonstrar o seu direito. Aí eu vou trazer aqui o princípio da verdade material. Deixa eu ver se eu posso pular aqui, que eu já trouxe. Vamos para a folha 4. Não, minto, perdão. Vamos para a folha 5. O penúltimo parágrafo antes do título 4, do título 2. Por esta razão, insista-se, ainda que em procedimento / processos tributários administrativos, que inicialmente o ônus probante seja da parte querelante, o contribuinte, o início de prova a ser produzida pela fiscalização é verdadeiramente premente, até para que se possa identificar a situação normativa jurídica que impõe a predita inversão de ônus de prova. Deve graça, cabe à administração tributária demonstrar e provar as situações de fato que permitam assumir a ocorrência de omissão de receitas. Igualmente, impõe-se à autoridade fiscal demonstrar, provar que o crédito pleiteado não encontra de início lastro documental suficiente para prestar liquidez e certeza, e apenas então, invertendo o ônus probante, instar o contribuinte a provar o contrário. A correta condução do processo administrativo de sorte de informar e instruir o contribuinte sobre o que lhe cabe provar é, principalmente, em casos como em análise, da essência do mencionado princípio da verdade material. O contribuinte é imposto o ônus probatório, sobre isso não há dúvidas, mas compete à autoridade administrativa, seja ela responsável pelo procedimento de análise dos pedidos de compensação, seja ela a autoridade julgadora, quando menos evidenciar quais fatos demandam efetivamente provas, intimando no espaço interessado a trazê-los ao feito, sob pena de indeferimento de sua pretensão. Formação do saldo negativo e a precariedade do despacho decisório. Caso vertente, por certo, desafia a aplicação do princípio da verdade material princípio da verdade material, não na extensão pretendida pela recorrente, defendida por alguns meus pares, mas isso sim dentro dos limites aventados no tópico anterior, isto é, mesmo no caso de procedimento de compensação, em que a lide ainda não está instaurada, é mistério da administração pública apresentar um lastro fático mínimo, devidamente demonstrado por elementos previamente disponibilizados, a fim de justificar a conclusão que o direito creditório carece de liquidez e certeza.
Isso porque, sem tal lastro, o contribuinte não terá como cumprir o seu dever de demonstrar esses últimos requisitos, com certeza. Em linhas gerais, o ônus da prova quanto ao crédito cuja recuperação se pretende é do contribuinte, mas até para se desincumbir deste ônus, é imperioso que a administração tributária informe o contribuinte os motivos pelos quais entende que o direito creditório não é certo. E todo ato administrativo que traz os motivos de fato necessários à justificação de sua prática pressupõe, por certo, a indicação das provas que lhe dão substrato. A recorrente pediu, no caso, a restituição para a posterior compensação do saldo negativo do IR apurado na candidato 2001. Sabe? 2002, Gustavo. Oi? 2002. Sorry, isso aí. Sabe que o saldo negativo é nada mais que a sobra dos valores pagos pelos contribuintes via antecipações, IR estimativas, e outras deduções legalmente previstas, resultando assim no valor negativo a pagar ao final do exercício. Ainda que de forma não explícita, é isso que pontuava o artigo 6º, parágrafo 1º da 9.430, com a legislação vigente à época dos fatos aqui tratados. Este relator não pretende retomar a discussão sobre a imprescindibilidade da DIPJ para o surgimento do direito à recuperação do saldo acima. Isso já foi debatido pelo colegiado. Mas ainda que não seja condicionante ao surgimento do direito subjetivo à recuperação dessa importância, a DIPJ é, por certo, a declaração que deve, quando menos, nortear o exame do pleito proposto pelo contribuinte, de sorte que, a partir de suas informações, as autoridades fiscais possam questionar a liquidez e certeza do crédito pretendido. É, portanto, a partir da DIPJ que o fisco buscará identificar as parcelas que compõem o direito creditório para aí sim, e com base nos dados extraídos dos seus sistemas informativos, abastecidos pelas DCTFs e DARFs de recolhimento e pelas DIRFs, verificar se tais parcelas foram de fato recolhidas e, ao fim e ao cabo, se o saldo negativo cuja restituição se requer, de fato existe. Quando o destarte acusa-se a inexistência de provas quanto ao recolhimento das antecipações que conformam o saldo negativo, como motivo de fato para a prática do ato decisório, tendente ao indeferimento total ou parcial do pedido de compensação, impõe-se que este motivo esteja devidamente lastreado nos elementos previamente disponibilizados pelos contribuintes, quais sejam a DIPJ e, a partir destas, as DIPJs, e, a partir destas, as DCTFs, DAFs e DIRFs. Sem a coleta dessas informações, o motivo declinado pela autoridade competente para o exame do pleito compensatório só sobra por si só, ante a inexistência de laços fáticos necessários a comprovar o motivo de fato elencado como fundamento de sua prática. A DERAT de São Paulo reconheceu parcialmente o direito creditório por ter verificado no sistema DIRF retenções do IR quanto ao período em exame em valores inferiores ao valor declinado na DECOMP, como se todo o saldo negativo pretendido fosse formado exclusivamente a partir do fonte. Verdade que a DECOMP Supra, destinada a demonstrar saldo negativo em exame, veiculou informações concernentes apenas às parcelas de IR pretensamente retidas da empresa, sem mencionar em qualquer momento o pagamento ou compensação dos estimativos ao longo do ano calendário 2002. E a recorrente sempre afirmou, desde a primeira oportunidade, que errou ao preencher a sua declaração. Mas, como destacado acima, o saldo negativo não é formado a partir da transmissão do DECOMP. O ato decisório, diga-se, não pode invocar como motivo fático para sua prática que a declaração prestada pelo contribuinte descrevera como parcelas componentes do pedido de saldo apenas o IR-fonte. Impunha-se aí invocar como motivo de fato a inexistência ou existência parcial, que seja, deste saldo a partir das informações constantes da DIPJ, como, aliás, previa o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9.430, tem uma vírgula aqui no meio, vai ficar estranho, mas enfim, das confirmações a serem feitas a partir dos dados trazidos das CTFs e das DIRFs. Vejam que a DIPJ 2002, trazida pelo interessado, ainda que seja retificadora, foi transmitida em 2006, ao passo que o despacho decisório foi proferido em 2011. Essa declaração, até segunda ordem, estava ativa à época da decisão retroreferida. E lá se vê claramente que o saldo negativo pretendido pela empresa era, sim, composto por fonte, mas também por estimativas distintas que, somadas, alcançaram a importância de R$ 897 mil. Mais importante que isso, a quitação de tais estimativas por compensação, em janeiro e fevereiro de 2002, foi também, até segunda ordem, confessada pela recorrente por meio de CTF, ver documentos florestais. A autoridade fiscal sabia, ou deveria saber, que o saldo negativo, por tudo que foi mencionado até aqui, não era composto apenas pelo fonte. Nessa esteira, cabia a unidade de origem que sai intimar o contribuinte, como por diversas vezes já podemos ver, para alertar sobre divergências verificadas entre a DECOMP e a DIPJ, e assim para retificar uma ou outra declaração. Se esse procedimento, com lastro, diga-se, nas disposições do artigo 65 da IN 900, então vigente, tivesse sido adotado, a comprovação pretendida agora pela DRJ, quanto à formação do saldo negativo de 2001, já poderia ter sido realizada ainda perante a DRF. Todos os instintos deste relator o compeliam para declarar de ofício a nulidade do despacho decisório por falta de indicação de motivos de fato válidos
a justificar a sua prática, nulidade esta fundada tanto na teoria dos motivos determinantes, como pela própria exposição feita no parágrafo anterior. Conste, todavia, de que minha rigidez formal não é compartilhada pelos demais membros desta turma, e demovi de tal ânsia para propor uma outra solução. Proposta de diligência. Já pude manifestar no passado no sentido de que as compensações estimativas feitas nos moldes do artigo 14 da IANA 21 somente poderiam ser desconsideradas após a realização do lançamento respectivo, mesmo que até 2002 esse procedimento não tivesse o condão de constituir, por confissão, os débitos ali referidos. Isso porque tais débitos seriam objeto de confissão desta feita por meio de DCTF. Assim, seria possível, inclusive, acolher a alegação da recorrente que teria ocorrido decadência, ainda que não quanto ao direito de se revisitar o saldo negativo formado em 2001, mas isto sim a própria quitação das estimativas de janeiro e fevereiro de 2002. Mas semelhante discussão, diga-se, é irrelevante. E como aventado no tópico 2, supra, a investigação contra a formação do saldo negativo de 2002 nunca se iniciou. A DERAT de São Paulo jamais se debruçou sobre os documentos e informações que efetivamente deveriam ser examinados para se analisar o direito creditório que interessado, tendo confortavelmente se fincado na leitura crítica da DECOMP. Algumas vozes poderão se levantar para lembrar que a decisão da DERAT é eletrônica e que o sistema se limita a examinar o pedido tal como declinado pelo contribuinte. Mas se isso fosse verdade, decisões, como algumas já analisadas por este colegiado, que indeferem o pleito compensatório por haver divergência entre o saldo negativo informado em DECOMP e aquele consignado em DIPJ não poderia ocorrer, do ponto de vista prático e operacional, não jurídico, digo. Em tais casos, se a premissa aventada no início deste parágrafo fosse verdadeira, examinar-se-ia o saldo negativo trazido na DECOMP, ponto final, sendo irrelevante aquele trazido na DPJ, principalmente se ele for superior ao descrito da declaração de compensação. O fato é que, a despeito das nuances práticas acima aventadas, a adoção de procedimento eletrônico para a verificação da existência de direito creditório não pode servir de desculpa para o desrespeito às regras legais, como aquela prevista por vezes mencionada, artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 430, nem tampouco a princípios constitucionais, verdade material. É inegável que a análise falha intentada pela DERAT culminou com a falta de exame do próprio direito creditório previamente demonstrado por meio de DPJ e DCTF. E neste passo, se admitir a essa altura a imposição ao contribuinte comprovar fatos que deveriam, por força do alardeado princípio da verba material, ser aventados ainda na nulidade de origem, não estou dizendo que a prova deveria ser realizada pela DERAT, aí sim estar-se-á admitindo a nulidade daquele despacho decisório. Porque nesta hipótese, por-se-ia o enfrentamento de questão com supressão de instância que deveria ter sido, quando menos, apontada pela autoridade competente para o exame do pedido de compensação. A prova quanto à existência do saldo negativo de 2001 poderia ter sido feita pelo contribuinte nos dias de 2011. Ele não fez, porque não foi instado pela unidade de origem a tanto. E mais que isso, a recorrente somente veio a ser questionada pela DRJ quanto ao pedido de saldo, 2001, pela DRJ quanto ao pedido de saldo, 2001, sendo que o acordo recorrido foi proferido tão só em 2018, ou seja, 7 anos após a aprovação do despacho decisório e, mais importante, 12 anos após a transmissão da DIPJ de folhas tais e das DCTFs de folhas tais. E aí, entre parênteses, há 13 anos desde a transmissão da DIPJ. Exigir do contribuinte agora a prova da formação daquele saldo seria, quando menos, injusto, mesmo que se queira defender que, nos termos do artigo 30 da 9430, fosse obrigação da empresa manter os documentos que deram lastro ao preenchimento do DIPJ de 2001. Seja como for, como se extrai da DIPJ de 2001, aquele saldo negativo foi formado tão só pela fonte, sendo certo, outro sim, que neste período a empresa apurou prejuízo fiscal e, consequentemente, nenhum valor de imposto a recolher. Em linhas gerais, bastava a DERAT ou mesmo a DRJ verificar no sistema RFB, DIF, se aquele montante teria sido efetivamente recolhido pelas respectivas fontes e comparar as receitas com as informações pertinentes extraíveis da própria DIPJ, a fim de verificar o seu oferecimento da tributação. Isso tudo sem a necessidade de produção de quaisquer provas adicionais. A inepotência da DERAT e a inação da DRJ agora justificam uma nova incursão investigativa por esse colegiado, sem que aqui insista-se se esteja propondo uma nova oportunização ao contribuinte para a produção tardia de provas, fora das hipóteses previstas pelo artigo 16.4 do decreto. Vale destacar que este relator, por tudo que até aqui exposto, e pelas premissas aventadas no início desse tópico, poderia até julgar o recurso favoravelmente ao contribuinte a par de qualquer instrução adicional. Seja, contudo, por uma incerteza quanto se as DIPJs e DCTFs apresentadas se encontram ativas do sistema, seja por respeito ao posicionamento majoritário deste colegiado quanto ao problema das compensações sem DAF, é de se propor, de fato, a realização da diligência. Assim, voto por converter o julgamento de diligência a fim de solicitar à DERAT que: a. Confirme se as DIPJs e DCTFs se encontram ativas no sistema. B. Traga ao feito a íntegra da DIPJ de 2001, ou respectivo extrato. C. Quanto ao saldo negativo descrito na predita DIPJ de 2001, se a partir do exame das DIFs disponíveis no sistema é possível confirmar o valor total das retenções lá informadas.
1.033.000. D. Das retenções relativas ao ano calendário 2001 porventura confirmadas, se as respectivas receitas foram devidamente informadas nos custos próprios da DIPJ 2001, ou se são, quando menos, compatíveis com as importâncias lançadas pela empresa na ficha 6A dessa declaração. Concluídos os trabalhos, pede ainda seja lavrado competente relatório conclusivo de diligência, para adotando quaisquer meios de auditorias cabíveis, inclusive com intimação do contribuinte para prestação de eventuais esclarecimentos, confirmar a extinção dos estimativos de janeiro e fevereiro de 2002 por meio da compensação realizada pelo contribuinte. Em seguida, pede que se promova a intimação do contribuinte para querer se manifestar sobre o relatório supra, devolvendo ao fim os autos deste colegiado para que seja dado continuidade ao julgamento. É como eu voto, presidente. Ok, então o relator está propondo essa diligência. Eu me questiono aqui, Gustavo, se não seria o caso de incluir também um quesito sobre a utilização desse saldo em outras compensações, se ele já não teria sido utilizado em outras compensações também, né? Então, de praxe a gente costuma... Qual saldo? 2001, 2002 ou 2001? 2001. Aquele, porque é o que aparece para a quitação dessa estimativa de janeiro e fevereiro, né? Uhum. Não sei se alguém mais tem algum comentário, Paulo. Eu estou tentando ver os documentos aqui, mas tem alguma coisa esquisita aí, porque você fala no começo do saldo do ano calendário, que ele está pedindo o saldo do ano calendário 2002. Mas o despacho decisório e as DECOMPS falam do saldo do ano calendário 2001. Eu estou vendo o recurso voluntário, justamente que ele disse que quitou as estimativas de janeiro e fevereiro de 2001. Não, mas acho que o contribuinte errou aí. Foi erro de digitação. As estimativas são de 2002. A DIPJ 2001, se você quiser dar uma olhada nela, Paulinho, tá? Folhas 85. Não, eu estou falando assim, veja só, o despacho decisório diz que o crédito que ele está pedindo é o do saldo do ano calendário 2001. E nas DECOMPs fala também em ano calendário 2001. E lá no recurso voluntário ele diz que está quitando as estimativas de janeiro e fevereiro, que inclusive foram as que ele foi intimado, né? Não sei se você viu que ele foi intimado, porque na DIPJ ele dizia um valor de estimativas e na DCTF estava zerado. Em 2001, tudo isso em 2001. Aparentemente não existe nada aí de 2002. Não, Paulinho, você está olhando o errado, velho. A DECOMP dele aqui é 2002. Não, processo 31, não é isso? Sim. Qual é a PERDECOMP que você está falando? A demonstração do crédito? O despacho Inclusive, decisório... essa DECOMP que você cita no começo aí nem existe aqui, eu não encontrei ela. Perdão, tem 34 da pauta. Não Isso. sei se... É ele. Mas o período, doutora, está em discussão, é 2002 ou 2001? E de fato, o despacho decisório que tem no processo fala em 2001. É verdade, é 2001. Essa suposta compensação em janeiro e fevereiro seria do saldo de 2000, talvez. Não, mas aí tá tudo errado. Pois é isso que eu não consegui encaixar as informações aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Doutora, a senhora quer... Se confirmar isso, alguma consideração? toda a análise está errada. A DPJ está em qual? Está junto com a manifestação? Não, todas elas. As duas, na verdade. Eu vou confirmar aqui a informação. A informação que eu tenho aqui é que era saldo a gente pediu saldo negativo de 2001,
estimativa, o que compõe essa estimativa, o que compõe esse saldo negativo são imposto de renda retido na fonte e estimativas de janeiro e fevereiro de 2001 que foram pagas com saldo negativo de períodos anteriores. Presidente, não, foi só eu só errei, eu coloquei 2001. Foram 2 anos aí. Eu usei ano calendário e eu vi o DIPJ 2001, e era para ser DIPJ 2000, então é 2001 e 2000. Mas as premissas continuam as mesmas. Eu só vou confirmar o problema do número da Decomp, que alguém falou. Eu posso ter copiado de algum lugar errado. Sim, a DIPJ que está anexa aqui à manifestação é a DIPJ 2001 no calendário 2000. Que aponta ano calendário 2002 e 2001 e ano calendário 2001 e 2000. É isso. Questão de um ano aí de a menção. Mais algum questionamento? Eu vou abrir para a patrona se manifestar. Não, eu queria saber só, ele traz o que, Gustavo, em relação à comprovação dessa compensação das estimativas no recurso voluntário? Nada. Nada, Paulo. Nada. Nem a Decomp, o DCTF, que foi feito, DCTF, não tá? Ela não foi feita em Decomp, né? Mas a DCTF não existia ainda. A DCTF os livros ele não traz. Não, ele não traz nada. Aquela coisa que não encontrou e está procurando aquela foi a alegação dele no recurso voluntário. Beleza. Eu só tenho que mudar essas datas aqui, porque é realmente uma confusão entre exercício e ano calendário. Ok, então vou abrir a palavra para a doutora, a senhora pode fazer as considerações que entender necessárias acerca da proposta. Eu ainda vou submeter a proposta ao colegiado. Por enquanto, atinente à diligência, né? Se houver aí discussão sobre o encaminhamento, depois eu franqueio a oportunidade de senhora discutir a questão. Inclusive, pode até tecer considerações sobre essa modificação aí que houve do crédito, né, porque inicialmente foi informado na Decomp só fonte, depois teve a estimativa até sobre a comprovação dele, que o conselheiro Paulo já questionou. Perfeito. Eu agradeço aqui a palavra inicialmente, boa tarde a todos. Na verdade, assim, não vou me estender muito, porque eu acho que o voto do relator, aí, o relator expôs muito bem a questão. De fato, houve um erro no preenchimento da Decomp inicialmente. A Decomp, ela constava ali que o saldo negativo ele era composto inicialmente somente de R-fonte, e no momento que sobreveio o despacho decisório, que se percebeu que o contribuinte cometeu um lapso no preenchimento dessa Decomp. Ela era composta não só de R-fonte, como também de estimativas. Já indo aqui para a parte final, né, que era o questionamento dos senhores em relação à comprovação disso, né, de que parte desses valores do saldo negativo eram compostos também por compensação, a gente trouxe aos autos tanto a DIPJ, que ali aponta que o saldo negativo tinha essa composição de R-fonte e de estimativas pagas por compensação, e a DCTF, que também aponta que essas estimativas de janeiro e fevereiro, elas tinham sido quitadas com saldo negativo de períodos anteriores, mediante compensação de saldo negativo de períodos anteriores. Então, tendo essas duas declarações sido apresentadas em consonância com aquilo que o contribuinte trouxe de informações de que, olha, realmente houve um mero equívoco aqui nessa Decomp, deve-se considerar, sim, essas informações que estão ali nas declarações da empresa. E em relação à documentação adicional, de fato, o contribuinte buscou em sua base de dados, e vem buscando desde então em sua base de dados, mas como bem mencionou o relator, a gente está falando aqui de um questionamento que foi feito quase 15 anos depois da transmissão dessas Decomps. Então, realmente, é bastante complicado se exigir quase 15 anos depois que o contribuinte consiga, num curto aí espaço de tempo, levantar essas informações.
E considerando, né, que a Receita Federal, ela tem sua base de dados, um sistema informatizado, que possibilita ali a identificação dessas informações, a identificação da quitação dessas estimativas, o contribuinte entende que seria, em prol da verdade material, seria prudente a verificação dessas informações perante a autoridade fiscal, né? Isso seria facilmente verificado pela autoridade fiscal se qual que seria a solução dada para essas compensações, a quitação dessas compensações, e para fins de demonstração do direito de crédito aqui da recorrente e que se pleiteia, né? Vale lembrar aqui que esse egrégio conselho, ele tem já uma jurisprudência bastante pacificada, tanto no sentido de que a DECOMP, ela é apenas um meio de utilização, utilização do direito de crédito e não se confundindo com o direito material em si, né? Então, esse mero equívoco ocasionado aí no preenchimento da DECOMP, ele não pode suprimir completamente aqui o direito de crédito da recorrente. Também de reconhecimento, né, da verdade material e, inclusive, né, acho que foi um ponto ali passado pelo relator, mas, inclusive, de reconhecer que estimativas regularmente declaradas, elas, independentemente da homologação ou não dessas compensações, elas devem compor o saldo negativo do período. Isso tem uma jurisprudência bastante assente aqui no egrégio CARF, e, inclusive, com solução de consulta, a solução de consulta COSIT 18 de 2016 segue nesse sentido, e o parecer normativo COSIT 2 de 2018 também segue nesse sentido, de entender que, independentemente de qual tenha sido o desfecho dessas compensações, se houve uma compensação regularmente declarada para pagamento dessas estimativas, essas estimativas devem, sim, compor o saldo negativo do período. Então, dito isso, a gente pede, né, aqui, caráter subsidiário ao pedido da recorrente pela diligência. Eu agradeço a palavra. Ok. Eu estou olhando aqui, Gustavo, o seu voto, você indica uma página que estariam as DCTFs, né? Seriam folhas 106 e 110. Elas são originais, essas DCTFs? Apresentada em 2007. Elas são anteriores ao despacho, presidente. Agora, eu preciso confirmar essas informações até para eu ter certeza que essas eram as ativas. Mas, enfim, elas são anteriores ao despacho. Estou me questionando aqui se não seria o caso de pedir a situação desses débitos confessados, se foram... Qual é a situação dessa compensação em relação ao que foi registrado na DCTF, se houve auditoria, se foi confirmado, se esses débitos se foram validados, né? Quer dizer, você está perguntando se elas estão ativas, né? Mas aí, isso é para ver se vai haver uma cobrança de duplicidade. A gente, mais ou menos, tem uma posição aqui assente que, nesse caso, dificilmente haveria, mas não me oponho a colocar o que vocês quiserem aqui. Se quiser colocar mais esse quesito, também não me preocupa. Porque, na verdade, assim, de indiciário dessa compensação seria só a DCTF. A rigor, em condições normais, o contribuinte deveria trazer o registro contábil, né, da compensação. Porque essa era aquela compensação dentro da escrita. Mas essa é a minha premissa, né? Vamos lá. Qual é o problema aqui? A DRF passou por cima disso.
Ela virou, a Decomp falava que o crédito era sua fonte e vida que segue. Essa é toda a premissa do meu voto. Mesmo que ele tenha sido estado pela DRJ, essa análise do crédito, até por uma solução de consulta que me pareceu um artigo trazido por agora, ela não poderia ter ocorrido, ela teria que ter voltado na unidade de origem, porque ele simplesmente nunca analisou. Pegou a Decomp e falou, não, aqui só tem fonte, então só vou analisar isso. Mutatis mutandis, guardando a devida proporção, é o mesmo caso daquele caso da hipótese do sujeito da DRF indeferir o pleito compensatório, porque a Decomp fala de um valor e a DIPJ fala de outro. Então, assim, a minha premissa é essa. Entendo que seria prudente trazer, talvez, a escrita contábil, ok. Mas a gente, se eu não me engano, em relação a essa compensação via DCTF, inclusive a gente já admitiu um ou outro, não? A realização na própria DCTF ou na escrita contábil. Eu não sei se é pressuposto. Acho que não. Até porque uma coisa na DCTF está muito claro que foi compensação sem processo. Sim. Andréia. Eu gostaria só de observar, Gustavo, que na única DIPJ do período que tem, a única informação que tem é que a parcela de composição de crédito seria composta por retenção na fonte. Não, você está falando de 2000. Você está falando de 2000. Exercício 2001, ano calendário 2000. O nosso saldo negativo aqui é 2001. Eu só errei as datas. Confundo às vezes, 2002 ou 2001. Não, ok, retiro o que eu estava começando a falar aqui. Porque a DIPJ 2001 a composição do saldo é assim, fonte e estimativa. 2000, que é só retenção na fonte, e a referente ao ano calendário 2000, que é só retenção na fonte, e a referente ao 2001 tem esse indicativo aqui. Isso, e o saldo negativo... Estimativas, né? E o saldo negativo pretendido aqui é 2001. Perfeito. Eu que errei realmente os números aqui. Vamos, então, discutir a proposta do relator, depois com pequenos ajustes, né, do que for pedido, para ver se a maioria concorda e em que termos. Paulo. Eu discordo da posição externada pelo Gustavo, tá? Eu acho que o contribuinte apresentou a Decomp, né? Informou a composição do saldo negativo dele a partir de fonte, e eu acho que essa análise aqui deve ser realizada pela delegacia. A delegacia não podia ir atrás de outros elementos que, inclusive, a gente não sabe nem como é que estava isso nas declarações originais, porque as declarações que constam do processo são declarações retificadoras apresentadas após a entrega da Decomp, inclusive. Então, acho que não dá nem para pressupor que houve algum tipo de desídia da administração de não olhar as informações que estavam na DPJ. Isso aí é uma suposição, porque as declarações que estão aqui são retificadoras. Eu acho que, assim, a informação foi prestada pelo contribuinte, ele informou que era só composto de fonte, e a análise feita pela DRF foi a partir dessa informação prestada por ele. Eu acho que isso aí é irretocável. Em relação a ele apresentar impugnação, se ele alega que houve uma compensação feita com saldo de um período anterior, ele deveria apresentar essa compensação era feita na escrituração dele, essa era a forma da instrução normativa, então ele já deveria ter apresentado a comprovação dessa compensação, e aí a alegação de que não, foi muito tempo depois, isso daí também já não bate, porque a retificadora dele, a retificadora da DPJ foi apresentada em 2006, e a da DCTF em 2007, e a gente está falando de 2011, então, quer dizer, para ele fazer essa retificação, ele precisaria ter em mãos esses documentos comprobatórios, então estaria ali há 4 anos depois, e ele, sem falar, é claro, na obrigação legal que ele tem de guardar esses documentos comprobatórios, tá? Então, naquele momento dali, ele já deveria ter feito essa comprovação, ele não fez, a DRJ criticou, no recurso voluntário ele novamente não traz, né, afirma que está procurando, que não encontrou, e aí vem alegar a questão do tempo decorrido. Então, acho que o contribuinte não comprovou nenhum crédito além daqueles que foram reconhecidos pela delegacia. Eu voto, então, por negar provimento ao recurso voluntário.
Ok. Ricardo. Eu acompanho o relator. Flávio. Também acompanho o relator pela diligência, presidente. André. Eu tenho julgado no sentido contrário, eu acompanho a divergência. Celso. Bom, presidente, eu ouvi atentamente as ponderações feitas pelo Paulo, mas acho que essa análise foi feita pelo relator. Eu acho que não traz nenhum prejuízo por hora, razão pela qual eu vou pela diligência, acompanho o relator. Fabiano? Também acompanho o relator. Eu também acho que precisa melhor instrução, mas não acho que seja motivo para negar. Eu acho que tem um erro evidente do contribuinte, ele motivou todo o desencadear do processo, mas, enfim, tinham ou supostamente teriam declarações retificadoras já lançadas no sistema da Receita e sobre as quais a gente não tem certeza do tratamento que foi dado. Então, eu acho que, por prudência, aqui é cabível a diligência para uma melhor instrução, e aí sim, talvez um posicionamento num sentido ou no outro, né? Não necessariamente concordando com a premissa de Gustavo, no princípio, daria até provimento, né? Não teria esse condão, o voto aqui de acompanhá-lo na diligência, mas sim de uma melhor instrução. Na diligência vai ser pedida a comprovação da escrituração contábil? Eu solicitaria que sim, até porque isso pode fazer diferença na hora para uma parte do colegiado, ou para a maioria, entendeu, Gustavo? Solicitar que ele apresente. O problema é que isso vai contra a minha premissa, mas tudo bem. Mas aí é aquele conjunto de, como a dúvida é sua aí do colegiado, aí seria você pode até fazer um adendo, né? Isso aqui, eu posso colocar o seguinte, olha, concluídos os trabalhos acima, pede-se ainda que seja lavrado competente relatório de diligência para adotando quaisquer medidas de auditoria cabíveis, inclusive com a intimação do contribuinte para prestação, em vez de prestação de eventuais esclarecimentos, para trazer aos autos, se assim julgar necessário, a escrita contábil relativa ao ano calendário 2000. Conta totalmente eu acho que ele deveria constar como quesito, Gustavo, porque é uma situação que pode ser determinante até para você não, mas para uma parte do colegiado, sim. E aí, caso você não se sinta confortável diante das suas premissas, e eu também não estou me apoiando nelas para acompanhar a diligência, por exemplo, não sei se Cleócio, parece que também não, mas, ao mesmo tempo, entendemos da necessidade de uma melhor instrução até para depois decidir. Aí, se você não se sentir confortável, você pode pôr lá. Adicionalmente, na discussão do colegiado, que seja feita essa verificação da compensação, da existência da compensação na contabilidade do contribuinte, aí sim, te mando a comprová-la. Aí, na hora de decidir, cada um vai decidir de acordo com as convicções do que couber. Pode ser? Eu estou redigindo aqui, aí eu leio para vocês depois. Tá. Ou então, faça igual o Cleócio, né? Manda por e-mail, vocês batem o martelo. Aí ficaria por maioria, converter em diligência, né? Tem sido os conselheiros Paulo e André que votaram por negar provimento, o que não, no caso, eles terão que votar no mérito novamente quando o retorno do recurso. Então, essa fica sendo a proposição. Vai ter esse ajuste, doutora, que o relator faz ali, mais ou menos nessa linha da comprovação contábil. A senhora até já fica sabendo para orientar a empresa já ir providenciando, né? Perfeito, eu agradeço, senhor presidente, agradeço aos demais. Ok? Então, por maioria de votos, o colegiado resolve converter o julgamento de diligência vencido dos conselheiros Paulo e André. Tá certo? Obrigada, senhores. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, doutora. Boa tarde.
Presidente, eu propus o colegiado, renovadas as minhas ressalvas contra a produção de provas pela parte, neste momento processual, intimar o contribuinte a trazer a sua escrita contábil, na qual se possa verificar a compensação das estimativas tratadas nos quesitos anteriores. Ok? Ok? Então, fica convertido em diligência o processo 34. Se podemos retornar ao ponto inicial da pauta da tarde, os processos ambos da relatoria do Paulo são em sequência, são processos que eram vinculados, né, Paulo? Não, o meu é 14 só. O outro está mais à frente. O 14 e o 17, porque vai fazer os dois já? É que o 15 e o 16 foram retirados de pauta, eu já tinha colocado eles. Eu não percebi isso, não, ok. E como eles foram retirados de pauta, nós vamos fazer o 14 na sequência já. O 17. Ok. Então, o recorrente SOS Entulho, que tem 14. Relator Paulo. Tem 14. Um ato declaratório de exclusão do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2009, em virtude da empresa possuir débitos com a Fazenda Pública Federal. O débito que motivou a exclusão foi um débito de junho de 2007, do próprio Simples, né? E aqui eu não estou tomando conhecimento do recurso voluntário, porque ele foi apresentado intempestivamente. Então, acho que eu poderia passar direto ao voto. A recorrente foi cientificada por via postal da decisão de primeira instância, em 11 de abril de 2011, e remeteu também por via postal, em 13 de maio daquele ano, conforme o carimbo aposto ao envelope, folha 81, confirmada a folha 84, seu recurso voluntário. Aí aqui eu estou aplicando aquela mesma forma de contagem que eu já expus em outros votos, considerando a data constante do carimbo de postagem, né? Mas mesmo assim, ele foi apresentado após o prazo de 30 dias da ciência da decisão. Eu não estou tomando conhecimento do recurso por intempestivo. Ok. Todos de acordo aqui, então? O relator não conhece o recurso por intempestividade no item. Paulo, só uma você diz aqui que segue a data do carimbo do AR, é isso? A data da postagem. Do carimbo da postagem. Ele mandou, né? Ele mandou pelo correio também, Porque, assim, né, havia uma discussão sobre a data que chegou na repartição, tal, eu acho que isso aí é injusto, né, com o contribuinte. Não, eu tinha entendido que era do AR. Tá. Isso aí em relação ao recurso, né? Ao recurso, isso. Mas eu, Paulo, acho que isso já está bem tranquilo, né? Que conta da data da postagem, não do recebimento da unidade. Sim. Isso tem sido a linha que a gente tem adotado. Acho que não só. Isso não está no decreto 7235? Eu tinha a impressão que estava. Está no CPC. Isso é CPC. É CPC, né? Sim, mas no Eu acho que está no CPC, não tenho certeza, mas existe lei que fala que é a data da postagem quando é envio pelo correio. Eu sei que está bem firme isso também. Tá, então o item 14 ficou por não conhecimento, o item 15 e 16, Luma Materiais, foram os dois retirados de pauta, a autoria do Ricardo. Solicitação da Fazenda. Então vamos da mesma empresa, né? Eu acho que é decorrente desse, né, Paulo? Não, eles não são relacionados, apesar do contribuinte fazer uma salada aí, mas eles não são relacionados. Então vamos ao 17. O 17 é um auto de infração, quer dizer, autos de infração, na verdade, né? IRPJ, Contribuição Social, PIS e COFINS,
em relação aos períodos de apuração de 2003, 2004 e 2005. E os valores foram constituídos em decorrência de fração de omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários de origem não comprovadas. A empresa foi intimada e não comprovou a origem. Foi feito o lançamento com base no lucro arbitrado, já que o sujeito passivo deixou de atender a intimação para apresentar os livros contábeis e a escrituração do livro caixa não continha os depósitos bancários. Foi registrar que, em decorrência do mesmo procedimento fiscal, foi realizada a exclusão da recorrente do Simples, a partir de 1º de janeiro de 2003, conforme ato declaratório constante à folha 849. A referida exclusão foi objeto do processo administrativo de final 10, e a recorrente apresentou impugnação ao ato de exclusão tratada no âmbito do processo 39. Certificado do lançamento, a recorrente apresentou a impugnação de folhas na qual sustentou que o fisco só pode realizar arbitramento na presença de fortes indícios comprovados, e no ocorrido no presente caso apenas presunção, de modo a que caberia ao fisco prová-la. A autuação do fisco não teria se pautado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não teve a oportunidade de examinar os documentos retidos, posto que foi cientificado do lançamento por via postal, e os referidos documentos permaneceram em poder do fisco por prazo superior a 1 ano, comprovou ter perdido todos os documentos que comprovariam a origem de suas transações, não teria havido omissão de receitas, as presunções seriam mera probabilidade, não se podendo considerar o ocorrido o aspecto material do fato gerador, as presunções são relativas, pelo que admitem prova em contrário e se confundem com indícios, impugnou todos os atos do fisco, de modo que até a decisão administrativa final não pode o fisco gerar fatos geradores por indícios, omissões e promover a tributação, poderia recorrer ao Poder Judiciário. No então, pelo cancelamento do lançamento fiscal. Decisão de primeira instância, reconheceu-se de ofício a decadência do direito do fisco constituir os créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos nos primeiros a terceiros trimestres, para o IRPJ e a CSLL, no período de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2003, primeiro a terceiro trimestre de 2003, tá? 1º de janeiro a 30 de novembro de 2003, para COFINS e contribuição ao PIS. Considerou-se que a simples afirmativa da perda de documentação de suporte não torna indevido o arbitramento do lucro, uma vez que há procedimentos disciplinados pelo Decreto 486, de 1969, para tal tipo de situação. Manteve-se a tributação com base na presunção legal de emissão de receitas com base em depósito bancário, uma vez que o dispositivo legal que a prevê impõe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a origem dos recursos objeto dos referidos depósitos. Esclareceu-se ainda que a tributação não se dá sobre os depósitos, mas sobre a renda que eles representam. Após a ciência do acórdão, foi apresentado recurso voluntário de folhas, na qual são reiteradas... na qual são reiteradas as alegações de retenção de documentos por parte da autoridade fiscal e de pendência de decisões administrativas. Conformidade com a tributação com base na presunção legal de omissão de receitas é reforçada por meio de argumentos relacionados ao conceito de renda veiculado no artigo 43 do CTN, foram apresentadas alegações inovadoras em relação à tributação com base no lucro arbitrado e a suposta inconstitucionalidade da base de cálculo da COFINS. Alega ao final que a decisão recorrida teria violado diversos princípios constitucionais. No relatório. Tá, aqui também o contribuinte foi cientificado por via postal e remeteu o seu recurso também por via postal, só que essa feita tempestivamente. Tá? O recurso voluntário, como já relatado, a recorrente trata de matérias não abordadas na impugnação, os fundamentos da aplicação do lucro arbitrado e inconstitucionalidade da base de cálculo da COFINS. E aí eu não estou conhecendo dessas matérias, eu acredito. Só. No caso das alegações que poderiam levar ao cancelamento integral da autuação, aliás, aqui eu estou conhecendo porque são matérias que poderiam ser conhecidas de ofício, a exemplo das matérias de ordem pública. Né? O caso das alegações da recorrente que poderiam levar ao cancelamento integral da autuação por erro na determinação do regime de tributação aplicado, ou parcialmente em relação à parcela do lançamento da COFINS, caso efetivamente presente e já reconhecida pelo Poder Judiciário a inconstitucionalidade invocada.
registra desse logo que a legislação vigente não pode ser afastada no julgamento administrativo por ausência de competência do julgador. E aí, gente, a partir desse voto daqui, eu estou modificando um pouco o tratamento relativo a essa questão das alegações de inconstitucionalidade. Tá? Eu já queria deixar claro, porque isso aí vai aparecer em vários outros votos, né? Quanto àquela polêmica, né, acerca da posição da Fabiana, que a gente não deveria nem conhecer dos recursos, né, por ausência de competência, o que eu estou entendendo, e a partir daqui eu vou sempre adotar, né, a princípio, vou sempre adotar essa posição, é o seguinte: nós não temos a competência para reconhecer a inconstitucionalidade, né, e isso está posto na súmula CARF, mas nós precisamos conhecer a alegação do contribuinte acerca da inconstitucionalidade, porque só assim a gente vai poder verificar se existem aqueles outros atos que estão no decreto 7235 e no regimento do CARF. Então, eu acho que a gente tem que conhecer a alegação do contribuinte, se já existia essa inconstitucionalidade reconhecida por algum daqueles atos, a gente vai ter que se dobrar a eles, né? E se não existir, aí sim a gente vai expressar a nossa incompetência para reconhecer a inconstitucionalidade. Então, eu entendo que a matéria precisa ser conhecida, a alegação precisa ser conhecida para que a gente possa, então, se pronunciar, mesmo que seja para dizer que somos incompetentes para reconhecer a inconstitucionalidade. O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. Prosseguir? Nulidade da decisão recorrida. Recorrente desde a impugnação sustenta a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, posto que a autoridade fiscal teria retido em seu poder a documentação por ela apresentada. Afirma. Final, e apesar de estabelecidas as garantias, como devido processo legal, contraditório, ampla defesa, nos termos da lei, ou seja, de oferecer resposta ao contribuinte, em uma oportunidade especialmente orientela, permitiu examinar os documentos retidos. Tanto assim que observamos, termo de encerramento, devolvemos nessa data todos os livros de documentos utilizados na presente fiscalização no estado em que foram recebidos. Contudo, o contribuinte não os recebeu, eis que a notificação foi por via postal. Ademais, estou a constatar que tais documentos ficaram em poder do fisco em período superior a 1 ano. Tá? Isso aí já constava lá na impugnação dela. A relação da recorrente poderia conduzir à nulidade do lançamento ou de determinados atos subsequentes por força do contido no artigo 59, inciso 2 e parágrafo 1º do decreto 7235. Ocorre que na decisão recorrida não se enfrentou a matéria, o que implica a sua nulidade, tanto por configurar a preterição do seu direito de defesa, de ver todas as suas alegações examinadas, quanto por impedir a análise no presente julgamento de semelhante alegação constante do recurso voluntário, uma vez que constituiria indevida supressão de instância. A nulidade poderia ser superada caso fosse possível, desde logo, decidir o mérito do recurso voluntário em seu favor, nos termos do artigo 59, parágrafo 3º do decreto 7235. Não considero ser esta, contudo, a hipótese dos autos. Tá? Então, assim, o contribuinte, desde a impugnação, alegou isso, a DRJ não se pronunciou, e aí eu entendo que nós precisaríamos nos pronunciar, mas não podemos fazer isso agora por implicaria em supressão de instância. Então, estou votando por dar provimento parcial ao recurso voluntário, de ofício, reconhecer a nulidade da versão de primeira instância, determinando o retorno dos autos da delegacia da Receita Federal do DRJ, né? Para que se profira nova decisão, o enfrentamento da alegação de cerceamento de direito de defesa da recorrente, conforme constante da impugnação por ela apresentada. Por que está reconhecendo de ofício? Ele alega o cerceamento, não? Ele não alega a nulidade da decisão. Alega o cerceamento, mas não a nulidade da decisão. Você começa falando que ele alega o cerceamento. Deixa eu só verificar aqui. Está rodando aqui o Word. Aqui, no próprio voto que fala a alegação, poderia conduzir, mas não diz se ela pediu a nulidade expressamente. Ele não alega, ele alega que, mais uma vez, ele trata dessa questão da retenção, né, dos documentos. Sim, a questão é que você, ao examinar a matéria, suprimiria a instância se, pelo fato da DRJ não ter se pronunciado. Exato.
Ok, compreendido. Gustavo? Pelas conclusões, apenas quanto ao conhecimento da matéria relativa à constitucionalidade, presidente. Tá. Ricardo? Relator. Flávio? Com-relator, presidente. André? Com o relator, presidente. Léo? Também acompanho o relator, presidente. Fabiana? Eu queria só te fazer uma distinção que eu acho que é relevante. Quando a gente fala de cerceamento de defesa, a gente não está necessariamente tratando de inconstitucionalidade. A matéria da súmula é sobre a possibilidade de se julgar no âmbito do CARF inconstitucional alguma lei tributária. Isso é diferente de cerceamento de defesa. Mas não é isso, é uma Oi? Mas não é sobre isso que nós estamos tratando. Não, mas são duas situações que o Paulo tratou ali, das inovações. Tem alegação de inconstitucionalidade? Tem o cerceamento e a inconstitucionalidade. É da base de cálculo para da mim não COFINS. ficou claro isso do... A base de cálculo da COFINS. Ah, tá, ok. Então eu também voto pelas conclusões em relação à questão da alegação de inconstitucionalidade. E quando eu digo que a gente não deve conhecer, não é do recurso. É do recurso quando ele tratar unicamente de matéria constitucional. Só para ficar bem clara a minha posição. O recurso, se tratar de outras matérias, a gente conhece e não conhece a alegação de inconstitucionalidade, no meu entender. Ok, essa discussão já está vencida. Acordam os membros da unidade colher a preliminar nulidade do acorde de primeiro grau. Nulidade parcial, né? Isso. Determinando o retorno dos autos para que se profira decisão complementar, nova decisão. Acho que é nova decisão, né? Eu coloquei como nova decisão. Porque isso daí vai estar no começo de tudo, né, na verdade. Tá, tanto faz. Os conselheiros... Eles podem até repetir, né, em relação ao mérito, se afastarem a nulidade, repetirem em relação ao mérito. E a preliminar de nulidade seria suscitada de ofício, presidente. Ah, tá certo. Fabiana, em relação a essa questão da inconstitucionalidade, eu me dobrei a turma. Então, eu estou assim, a par do meu entendimento pessoal, conheço a matéria, tá bom? Não vai adiantar nada eu ficar dando murro em ponta de faca aqui, a turma vai ter que fazer voto vencedor para conhecer meu recurso. Aí... Eu entendo, mas eu não consigo. Adota o princípio da colegialidade, só ajuda pra caramba nessas horas. Mas é uma questão técnica, para mim, intransponível. Então, ficou a acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos, sem acolher a preliminar de nulidade parcial do acordo de primeiro grau, suscitado de ofício pelo relator, determinando o retorno dos autos da DRJ para que se profira nova decisão. Nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros Gustavo e Fabiana votaram pelas conclusões do relator. Certo? 3h30, querem intervalinho já? Podemos seguir? Intervalinho? Quantos minutos? 5? 5 minutos, então? Vamos suspender agora, então, a gravação, por favor.